Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscrevam, deixa um like aí, deixa um comentário também. Fala aqui que o São Paulo enfrentou o Vasco da Gama, lá no Banco de Ouro. O São Paulo venceu a equipe do Vasco. Acho que o São Paulo venceu e vence bem a equipe do Vasco. A equipe do Zubeldia colocou uma equipe mais leve em campo, uma equipe com mais movimentação. Gostei da equipe do São Paulo, que se apresentou contra a equipe do Vasco. Eu acho que pode ser uma equipe alternativa para o São Paulo. Por que não uma equipe no futuro, uma equipe que possa entrar mais vezes em campo e assim trazer uma diferença, uma movimentação diferente, uma dinâmica diferente para o jogo, né? A postura do time não mudou, a questão tática do São Paulo, ela não mudou. Foi a mesma questão de sistema, para quem gosta de números. O Zubeldia continuou com dois volantes, no 4-2-3-1, para quem gosta, 4-3-3, 4-4-2, aí não importa muito, você escolhe o número que você quiser, mas eu acho que a movimentação mediante a característica dos atletas, ela mudou. Quando você coloca atletas mais leves, o jogo vai ser mais dinâmico. Você coloca atletas com mais movimentação, como o Marcos Antônio, ele consegue te levar mais adiante, consegue encontrar mais espaços para assim fazer o jogo fluir. E o São Paulo neutralizou aquilo que era mais importante da equipe do Vasco, que eu vinha falado até em um vídeo bem rápido que eu fiz. O Vasco buscava muito jogadas aéreas. É um time que tem mais jogadas aéreas no Campeonato Brasileiro e o Verratti é um dos caras que faz mais gol de cabeça no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo conseguiu neutralizar essa arma do Vasco. Vamos no vídeo para a gente dar uma olhadinha. O primeiro ponto aqui, eu acho que a marcação do São Paulo, a marcação de encaixe, ela foi muito bem executada. O São Paulo neutralizou a equipe do Vasco com a sua marcação de encaixe. Em alguns momentos, você vê aqui no último texto, você vê a aproximação do Sabino no Vegiete, você vê aqui o Luan ficando na sobra aqui na marcação também do Max, e sobrava aqui o Wellington como um terceiro marcador na sobra. O Lucas fechando a linha de passe da equipe do Vasco da Gama. O São Paulo teve um comportamento defensivo muito, muito bacana. Você vê aqui o Marcos Antônio marcando também, se movimentando também com Luiz Gustavo, próximo aos meias do Vasco, tanto Coutinho quanto o Paier. E você vê aqui a sobra que tinha aqui do São Paulo, tanto o Igor Vinícius quanto o Eric, sobre o Piton. E o Piton é um desses jogadores que tem a possibilidade de receber essa bola de fundo para cruzar na área. O São Paulo tentava neutralizar a equipe do Vasco nessa jogada. O Vasco vai trabalhar a bola, vai buscar com o Maicon para poder ver o jogo de frente, tentar um cruzamento mais frontal. Esse cruzamento não sai, o Vasco vai ter que trabalhar essa bola por baixo, vai achar o lado de campo no qual o São Paulo fazia uma marcação por zona de encaixe, né? Para conseguir encaixar bem essa marcação. Aqui você vê a movimentação. Você vê a movimentação do Eric descendo para fechar esse espaço da equipe do Vasco. Você vê a aproximação aqui também do time do São Paulo, se aproximando da marcação do São Paulo aqui. O Luiz Gustavo se aproximando muito do Paier, tirando esse espaço de movimentação. O São Paulo fazia uma marcação de encaixe por zona. O São Paulo conseguia fazer uma marcação mais zonal nesse setor. Veja só, o São Paulo conseguia fazer uma marcação de encaixe por zona na onde tinha a bola ali com a equipe do Vasco, em posse. O São Paulo conseguia fazer essa marcação zonal de encaixe. Essa marcação zonal de encaixe ainda deu possibilidade para o Vasco criar uma das suas jogadas também que o Vasco gosta muito de fazer, que é essa jogada de ultrapassagem aqui, que ia ganhar as costas do lateral. Porque nesse lance o Igor Vinícius vai saltar e o espaço vai ficar livre aqui para essa movimentação para ganhar as costas do Igor Vinícius. Foi o único lance também que o Vasco conseguiu essa movimentação ali. Depois que o Vasco faz essa movimentação, você veja a marcação sobre o Verratti e veja a marcação sobre o Verratti como estava bem encaixada, né? O Verratti vai receber essa bola de cruzamento e aqui você vê que a marcação está bem encaixada no Verratti, ele não consegue receber essa bola e já consegue tirar essa bola do Verratti, São Paulo, e matar essa jogada da equipe do Vasco, né? Um ponto assim que eu tenho que falar aqui que é um pouco negativo é a pressão do São Paulo. O São Paulo é um time que pressiona alto, mas a pressão alta do São Paulo ela não traz efetividade para o São Paulo, não traz desconforto para o adversário. Eu acho que ela prejudica mais o São Paulo que ajuda o São Paulo. O São Paulo precisa encaixar uma melhor marcação alta, uma melhor pressão alta. Não adianta apenas um jogador, dois jogadores do São Paulo pressionar e deixar um vácuo ali no meio para um goleiro receber a bola e lançar e deixar a igualdade numérica no último setor de São Paulo. Não adianta. São Paulo fez a marcação pressão alta do gol do Luciano, perfeita, mas nessa marcação aqui é uma marcação muito ruim. Eu não acho legal.
esse tipo de marcação. Vamos lá, soltar aqui a marcação do São Paulo. Veja só, essa bola vai voltar para quem aqui, ó? O Léo Jardim. O Léo Jardim vai fazer o quê? Emendar essa bola, vai lançar, e lançando essa bola, você vê como que fica aqui, ó. Igualdade numérica, 4 versus 4, serve para São Paulo. Isso não é bom. São Paulo precisa fazer uma marcação, pressão, no qual São Paulo tem efetividade, no qual São Paulo tem alguma positividade nessa marcação-pressão. Senão, essa marcação-pressão você vai dar muito mais possibilidade de objetividade para o adversário do que para você. Então, não sou muito a favor, tá? É só um ponto aqui que eu queria mostrar. Depois a gente voltar de novo para o vídeo falando novamente voltando aqui, você vê o São Paulo fazendo a marcação por zona até com superioridade numérica, 4 versus 2 nesse setor. O São Paulo marcou muito o lado de campo do Vasco, porque sabe que o lado de campo do Vasco é um dos lados mais que o Vasco tem mais possibilidade de achar caminhos para o gol. Porque o Verratti é um jogador que cabeceia muito bem. Então, os cruzamentos do Vasco eles têm sido um potencial muito grande para a equipe do Vasco. Além dos jogos entre linhas também, que o Vasco não utilizou muito, porque os meias do Vasco estavam sendo muito bem marcados. Talvez o Vasco está pensando na Copa do Brasil, talvez, mas São Paulo não tem nada com isso. São Paulo fez um bom jogo, né? Aqui vamos ver aqui, ó, a marcação de São Paulo, marcação encaixada. O Vasco tenta achar caminhos aí para achar o cruzamento e vai tentar o cruzamento no Verratti de novo. Novamente aí você vê dois jogadores marcando o Verratti. Aqui você vê o Sabino e mais o Wellington, o Verratti sozinho aqui para cabecear. É atrapalhado ali pelo Sabino, até consegue uma cabeçada ali até um pouco tanto perigosa, mas a bola acaba indo para fora e não tem muito efeito a cabeçada do Verratti. Falar aqui um pouco também dos zagueiros de São Paulo, né? Eu acho que o Juan, tanto o Sabino, fizeram um bom jogo. Eu acho que a zaga do São Paulo, os volantes do São Paulo, tanto o Igor, o Luiz Gustavo, quanto o Marcos Antônio, fizeram bons jogos, né? E eles fizeram bom jogo, os jogadores foram muito bem, acho muito bem, estavam prontos ali para esse jogo, marcado muito bem, tiraram espaço do Vasco, assim também como o Igor Vinícius fez um bom jogo. O Igor Vinícius no time é outro time, é um São Paulo mais leve, um São Paulo com mais ultrapassagem, São Paulo com mais profundidade, onde você traz uma preocupação para o adversário na marcação, se marca o Igor ou se marca o Eric, como que vai fazer para marcar esses dois jogadores, são jogadores de profundidade e de velocidade. E aqui você vê o Juan, né? Você vê aqui o Igor Vinícius próximo aos marcadores aqui, você vê os jogadores do Vasco saltando pressão, você vê o espaço que fica nas costas aqui para o Eric receber essa bola do Juan, esse passo por elevação, consegue receber essa bola, você já vê ali a movimentação do Igor, né? O Igor consegue fazer essa movimentação, achar o fundo, né? E consegue se movimentar e achar o fundo de campo, isso é importante. Acha o fundo de campo, você vê a movimentação aqui do Érico, o Érico vai meter essa bola por dentro aqui, acaba não tendo muito efeito, mas você vê que o Igor ele ajuda bastante nessa movimentação de achar o jogo por dentro, buscar o jogo por dentro, você vê o espaço, você vê o Igor ultrapassando aqui nas costas, podendo ganhar as costas do Piton, você vê o espaço que é criado aqui nessa zona de finalização para o São Paulo, mas aí o Eric preferiu cruzar, porque o jogador de São Paulo entrou na área, você vê 3 jogadores do São Paulo contra 2 do Vasco na área. Então a ideia do Eric foi certa, tá? Mas a execução não saiu tão perfeita assim, né? No momento do gol do São Paulo, vamos lá, essa pressão que eu tinha falado no início, vocês viram, pressão alta do São Paulo, que eu acho que é um pouco ruim, a pressão que eu quero falar, a pressão que eu quero no São Paulo, a pressão que eu queria mostrar para vocês é essa pressão aqui. É essa pressão que o São Paulo precisa fazer. É essa pressão que o Zubeldia precisa trabalhar no São Paulo, uma pressão efetiva, uma pressão que traga resultado. Não a pressão que você coloca o teu time lá para cima e você deixa espaço nas costas. Aí não é uma pressão, você está dando campo para o adversário. Olha aqui essa pressão, pressão correta. Você já viu o Igor Vinícius saltando no portador da bola? As pessoas gostam de ver isso, né? A gente critica bastante, mas não vê esses detalhes. Igor Vinícius saltando no portador da bola. Você viu o Marcos Antônio aqui, ó, saltando pressão no jogador do volante do Vasco. E o Marcos Antônio que se apresentou muito no ataque, né? Calando um pouco a boca do Zubeldia, falou que o Marcos Antônio não é um jogador que se apresenta no ataque. E é sim, talvez o Zubeldia não assistiu os jogos do Marcos Antônio, porque ele não pediu para contratar o Marcos Antônio, né? Então, não achou obrigação de ver o jogo do Marcos Antônio. Olha lá, a pressão do São Paulo. Consegue pressionar. O Luciano também faz uma pressão perfeita aqui nesse lance. O Luciano consegue pressionar perfeitamente. Ó. O Luciano já vai soltar pressão aqui nesse lance quando a bola vai ser tocada. Perfeito. Atrapalha ali a equipe do Vasco da Gama. Leva o Vasco da Gama a cometer o erro. Leva o Vasco da Gama ao erro. E aqui o Luciano consegue pegar essa bola, trabalha por dentro. Acha esse espaço, você vê que já tem o Lucas ali para receber essa bola.
Quando o Luciano recebe essa bola, você vê aqui, ó, o Maicon vai ter que soltar pressão no Luciano, porque os volantes estão aqui. Você vê o Lucas com o espaço livre para ganhar as costas aqui do Maicon, e o Luciano para receber essa bola ali e conseguir fazer um drible perfeito ali no Maicon e finalizar. E o São Paulo abriu para cá contra a equipe do Vasco. Um Vasco que tinha, no momento desse jogo, ele tinha mais posse de bola, mas não era tão efetivo. Era o Vasco com a posse de bola, tentando cruzar a bola na área e achar caminhos com o Vegete. E era o São Paulo com menos posse de bola, mas que achou uma falha do Vasco, que essa falha do Vasco acontece não é só agora, em outros jogos também. Quando o Atlético Paranaense foi assim, o Atlético Paranaense achou esse caminho que o Luciano encontrou, e o São Paulo consegue abrir o placar, e ali dá números ao jogo e vai deixando o jogo mais dominado pelo São Paulo. O São Paulo consegue ter um domínio de jogo depois do segundo do Luciano. Eu acho que a ideia do Zubeldia de marcar a equipe do Vasco, somente Payet e Coutinho, ela foi muito bem executada. E também um Vasco muito abaixo do seu rendimento normal, né? Um Vasco que já veio de derrotas e empates. Fez um jogo ruim contra o Juventude, uma derrota, e depois vem para o São Paulo e perde de novo para o São Paulo. Então é um balanço do Vasco muito negativo. E a cabeça pensando na Copa do Brasil também. Isso não tira o mérito do São Paulo. O São Paulo foi bem no jogo. Eu acho que é um time mais leve, um time muito mais com execução melhor de movimentação. Eu acho que é um time para o Zubeldia olhar com carinho e tentar colocar mais vezes em campo esse time. Eu acho que não adianta, não precisa repetir toda hora o mesmo time. Há a possibilidade de um time diferente, você coloca em campo, né, para que você possa ter um futebol mais fluido. Esse outro lance também com o Vasco foi bem, tá? Aqui você vê o salto de pressão aqui do Luiz Gustavo, que também jogou muito bem, o Luiz Gustavo, e esse passe aqui chega aqui no Coutinho, que tá no entre linhas. É uma jogada que o Vasco faz sempre também, essa jogada do entre linhas. Mas o Vasco busca muito jogada atrás, né? Jogar mais atrás, busca mais jogada de lado de campo para cruzar essa bola na área, buscando ali o Vegete. Então, o entre linhas do Vasco também é uma jogada bem executada pelo Vasco, mas não foi tão buscada quanto o São Paulo. Tá? Porque o São Paulo tirava a possibilidade de espaço do jogador sem a bola. Né? Do jogador que tem a posse de bola. O jogador que tinha a posse de bola do Vasco, o São Paulo tentava diminuir esse espaço, então o São Paulo tirava ali essa bola descoberta do Vasco, e esse entre linhas não aconteceu muito. O Lucas descia bastante para ajudar aqui nesse setor, também o Lucas foi muito voluntarioso nesse jogo, precisa ser assim, né? Assim que precisa ser para que dê certo a execução tática, tá? Aqui você vê a bola vai passar, chega no Coutinho, esse passe aí que quase leva o Vasco a um gol de empate, né? O Vasco teve suas possibilidades também ali de lance de perigo ali que poderia levar o Vasco a um bom resultado, né? Aqui a marcação sobre o Coutinho, você vê a marcação sobre o Coutinho tanto do Luiz Gustavo quanto do Marcos Antônio, né? Aqui o Luiz Gustavo vai perseguir o Coutinho pelo campo, tá? Quando o Coutinho muda de posição, vai jogar do outro lado, agora o Luiz Gustavo recua. Quem vai marcar agora o Coutinho? Olha lá. Coutinho recebe a bola, quem vem na marcação? Marcos Antônio. Então a marcação dos dois volantes se dobrando, tanto no Payet, tanto no Coutinho, era importante para tirar esses jogadores de melhor qualidade do Vasco ali na construção. O São Paulo conseguia fazer isso. Outro lance aqui do São Paulo também que me chamou a atenção é que o São Paulo tinha um lado de campo, o lado direito de campo, o seu lado mais agudo, que você tinha ali o Eric, você tinha também o Igor Vinícius, era um lado de campo que o Vasco acabava ficando com a dobra. O Piton ficava com a dobra ali. E isso impediu o Piton de fazer a jogada que o Piton gosta mais, que é descer e aparecer na área adversária, infiltrando, ou um cruzamento de profundidade ali para chegar no Vegete. Isso não aconteceu muito com o Vasco, porque o São Paulo trazia uma preocupação para o Piton. Ficava muito ali dois jogadores de muita velocidade, dois jogadores de profundidade, e tirava do Piton a possibilidade de descer toda hora, né? Então, mostra também que o Zubeldia viu os jogos do Vasco, né? Olha lá, inversão de bola, essa inversão de bola buscando o Eric, você já vê ali a bola chegando pro Eric, você já vê aqui, ó, Eric e Igor Vinícius. Dois jogadores ali fazendo uma dobra sobre o Payet. O Payet não é um grande marcador. Então, essa marcação ficava mais por conta do Piton e do Hugo, que é o volante do Vasco, para descer e ajudar nessa marcação. Mas isso não acontecia. Então, o São Paulo tinha muita liberdade nesse setor. Liberdade porque o Lucas trabalha mais por dentro, o Carelli sai da faixa central para abrir do lado de campo, o Luciano entra nessa faixa central, então o São Paulo se movimentando bastante nesse jogo, né? Olha lá, a bola vai chegar aqui para quem aqui, ó? Pro Lucas, ó. O Lucas tem uma liberdade aqui, ó, para receber essa bola. Você veja que o Vasco tem uma linha de 3 jogadores aqui, 2 jogadores marcando o Luciano e o Carelli, né? 2 jogadores do São Paulo por dentro da defesa.
3 jogadores do Vasco aqui, uma linha de 3 completando com o Paes, com os 2 volantes do Vasco, e aqui você vê a liberdade que tem o Lucas nas costas da marcação do Vasco, né? Vai receber essa bola o Lucas, vai trabalhar essa bola na inversão novamente, para achar o corredor de lado de campo, vai trabalhar no 1-2 ali, infiltra, o Eric voltar essa bola pro Lucas, e o Lucas assim tentar um cruzamento na área, uma finalização. Essa bola também poderia ir pro Igor Vinícius. Então, essa triangulação, aproximação, isso é importante. Por isso que eu gostaria muito de trabalhar com o São Paulo com o Losango. Eu preferi o São Paulo com o Losango, porque o São Paulo sabe trabalhar com aproximação. Esse time do São Paulo foi forjado trabalhando assim, o Dorival Júnior, com aproximação, e deu certo. Deu certo. Jogando dessa maneira. Jogado achando ali o Eric do outro lado, alguns momentos do Igor Vinícius. E quando você tinha a descida do Marcos Antônio, o Igor Vinícius ficava um pouco. E o Marcos Antônio atacava os espaços, né? Então vamos lá, bola no Eric, essa bola vai voltar aqui novamente, ó, quem tá atacando o espaço aqui, ó. Ó, Marcos Antônio desce aqui para atacar o espaço, esse espaço aqui fica vago, esse espaço vazio aqui, que você tem aqui essa zona de finalização, esse funil com muita liberdade, aqui o Marcos Antônio vem atacar esse espaço para receber essa bola. Então, era um São Paulo com muita movimentação, o Marcos Antônio enriqueceu essa movimentação e esses ataques aos espaços. Tanto ataque aos espaços, em alguns momentos também o Marcos Antônio conseguia criar espaços, né, com a sua movimentação. Então também foi interessante também. O Vasco teve um bom momento também nesse lance aqui. O Vasco, numa jogada de velocidade, consegue achar ali uma igualdade numérica. E nesse lance aqui, acho que foi um dos lances mais perigosos do jogo, né? Consegue achar o Coutinho por dentro ali, que ele erra o chute, mas quase saiu o gol do Vasco. Então o Vasco teve seus momentos ali de quase empatar o jogo com o São Paulo também, né? Aqui já é o segundo tempo. O time do Vasco muda, entra pro Mita Rodrigues. E o Pumita Rodrigues, ele entra até para tirar um pouco do espaço do Lucas e também pela qualidade de cruzamento que tem o Pumita Rodrigues, né? É um jogador que é agudo também, um jogador que chega com velocidade no último terço. Mas o Pumita, ele entra no jogo, ele não consegue alcançar a velocidade do Lucas, que já estava jogando, né? Pra você ter uma ideia. E essa posição do que do Lucas foi um pedido do Rafinha, né? Pelo que eu vi o narrador falando, o Rafinha pediu pro Lucas recompor, descer lá embaixo para ajudar na recomposição. E quando o Lucas ajuda na recomposição, eu sempre falo que a melhor recomposição do Lucas é por dentro, não por fora. Por que por dentro? Porque o Lucas tem menos campo para correr. Ó, o Pumita vai tentar o cruzamento, aí vai ter um bate e rebate, essa bola vai sobrar pro Vasco de novo. Cruzamento do Paier, e essa bola chega ali rebatendo, e o time do São Paulo tira essa bola com o chutão para frente, né? E aí começa, né? Porque essa bola vai chegar ali no Lucas, ela vai chegar limpa ali pro Lucas, né? Ó, na dividida, ó. Chega aqui pro Lucas, o Lucas vai dividir essa bola aqui com o zagueiro João Vitor, acho que é, né? E o Pumita tá aqui. O Pumita aqui não vai alcançar a velocidade do Lucas. O Lucas consegue ganhar essa disputa, trabalhando mais por dentro, né? Nessa recomposição, isso é importante. E tem menos campo para correr, e onde o Lucas gosta de ter sua velocidade, né? Onde ele faz melhor a sua jogada de velocidade. E aí sai o segundo gol do São Paulo, que pra mim mata o jogo, né? E o segundo gol do São Paulo é o final ali, total do que vai acontecer. Aí depois tem a entrada do Rato, que é um jogador de movimentação, finaliza muito bem com a esquerda. A entrada do Rato já possibilitou um gol do São Paulo, né? Assim que o Rato entra, ele já recebe essa bola de profundidade, consegue uma finalização, o goleiro defende do Vasco, né? O Léo Jardim defende, e aí a defesa do Léo Jardim, você tem um cruzamento na área do São Paulo, do Vasco, e o Lucas com bastante liberdade, até por ter 1,70 m e pouco, talvez deu essa liberdade pro Lucas, ali o time do Vasco, marcou jogadores de maior estatura, e é um time que marca uma marcação mista, por zona individual, a equipe do Paiva é assim, na bola parada, e o Lucas se aproveitou desse espaço aqui, para chegar e cabecear e fazer o terceiro gol do São Paulo, que deu ponto final ao jogo. O São Paulo vence o Vasco. Uma vitória interessante para o São Paulo, importante, que deixa o São Paulo próximo ao Flamengo, que perdeu para o Fluminense. Então o São Paulo pode sonhar sim com o G4 e o Vasco pensar na Copa do Brasil, que é a única coisa que o Vasco tem a disputar, a Copa do Brasil, contra a equipe do Atlético, tem toda a possibilidade de vencer lá na casa do Vasco, no Caldeirão do São Januário, e sair para a final aí, que o Vasco é muito grande para não estar em nenhuma final, e eu concordo com o Paiva quando ele fala isso na coletiva. Tá bom, gente? Até a próxima.